Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, né, para você ficar por dentro de todas as novidades, vídeos, entrevistas que a gente vem publicando no nosso canal. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Você vai ter a oportunidade, então, de conhecer, né, os nossos planos de assinaturas e demais produtos e serviços. Né? Então, você também pode ficar por dentro das nossas novidades, como a nova seção, né, de novas emissões que a gente lançou recentemente, onde você pode encontrar, então, todas as ofertas públicas, né, que estão acontecendo no nosso mercado de fundos imobiliários de uma forma muito clara, objetiva e organizada. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua avaliação, né, dessas ofertas de uma forma muito mais produtiva. E também, se você está começando agora nesse mercado, não deixe de acessar a página do curso de fundos imobiliários. Está agora na sua segunda edição. E hoje também eu tenho um recado importante, né? Então, você que está assistindo essa entrevista no começo da semana, essa semana, na quarta-feira, na próxima quarta, dia 21 de agosto, acontece o Fórum GRI Club Fundos Imobiliários. Então, o Clube FI é um dos patrocinadores do evento. Então, é o maior evento de fundos imobiliários do Brasil, vai ter a presença de grandes especialistas, e é um evento focado tanto para os gestores, os profissionais, mas também para os investidores, pessoas físicas individuais. Então, ainda tem tempo, então acesse a página do Congresso para poder adquirir a sua entrada. Então, lá, dia 21 de agosto, em São Paulo, o Fórum GRI Club Fundos Imobiliários. Inclusive, o nosso convidado de hoje vai participar lá, né, vai ministrar uma palestra, que é o Eduardo Malheiros, que é diretor da Habitat Capital Partners. Tudo certo aí, Eduardo? Tudo bem, Thiago. Muito obrigado pelo convite, pela entrevista aí. E aproveitar o gancho para também convidar todo mundo para o evento do dia 21. Vamos estar lá falando um pouquinho da nossa estratégia aí, do que faz Habitat. Legal, Eduardo. Então, o Clube FI agradece aqui a tua participação, né, a tua primeira participação aqui no nosso programa. Então, um dos objetivos aqui do nosso programa de entrevista é que os investidores conheçam os seus gestores, né, conheçam o seu racional. Então, sempre começo com a pergunta, né, você poder falar da tua experiência profissional nesse mercado de fundos imobiliários, recebíveis de forma geral. Tá bom, Thiago. A minha experiência maior aí de carreira é no mercado imobiliário, diretamente através de incorporação, tá? Então, eu trabalhei 10 anos no grupo MaxCap, metade do tempo aí cuidando de alocação de ativos, que era uma gestora com recursos vindos aí principalmente fora do Brasil, e metade do tempo no departamento financeiro de uma incorporadora do grupo, que é a Max House, tendo ficado aí os últimos 3 anos que eu passei lá como CFO dessa empresa. Então, ao longo desses 10 anos, vivi momentos aí de boom de mercado, outros de mercado muito difícil, de atrasos de obra, estouros, tudo que o mercado imobiliário viveu aí, que foram momentos fortes aí de altos e baixos, eu acompanhei de perto, estando dentro de uma incorporadora. Antes disso, logo que eu me formei, eu trabalhei 4 anos em consultoria, e agora estou há 3 anos aqui na Habitat, praticamente desde a fundação da empresa, nesses últimos 3 anos com experiência aí em fundo imobiliário, especificamente no mercado de recebíveis, que é onde a gente trabalha, tá? O mercado de CRI para fundos imobiliários. E, Eduardo, então como é que funciona hoje, como é que está estruturada a equipe da gestora, né? E, claro, a gente vai falar aqui especificamente de cada um dos fundos, mas, então, de forma geral, quais são os fundos que são geridos, né, pela instituição, se vocês também trabalham com outros tipos de fundos, e também se vocês têm aí quais são os projetos futuros, né, que estão vislumbrando, dado que o mercado está crescendo, né? Tá. Entrando na parte dos fundos, quer dizer, a Habitat hoje, você comentou aí de uma emissão do portal das emissões, a gente acabou de encerrar uma emissão bem recentemente do fundo que a gente chama o Habitat 2.
É o Habitat 2, porque a gente tinha, então, o Habitat 1, foi um fundo que a gente levantou em 2017, uma oferta 476, com pouquíssimos investidores. Como a gente tinha a ideia, que realmente está se mostrando verdade aí na prática, que esse fundo ia ter baixíssima liquidez, a gente estruturou esse fundo com um período de investimento de 2 anos, que terminou agora, e ele tem mais 8 anos de desinvestimento. Então é um fundo que, diferente de praticamente todos aí do mercado, ele a partir de agora vai devolver todos os recursos para o cotista. Daqui 8 anos esse fundo se encerrou. Então, durante os primeiros 2 anos eu pagava juros mensalmente. A partir de agora eu pago juros e amortização de todos os CRIs todos os meses. Daqui 8 anos o fundo não existe mais. E por isso fizemos uma nova oferta aí de um novo veículo. Esse agora vai ter essas características mais alinhadas com o mercado, ou seja, vai ser um fundo de prazo indeterminado. Então, são 2 fundos, mas é uma única estratégia que a gente tem aqui dentro. Então, essa estratégia, até o final do mês passado, era aplicada no fundo 1. Agora o fundo 1 não pode mais comprar CRI, por regulamento eu não posso mais fazer investimento lá dentro. Tudo que eu originar, todo CRI que eu analisar, todo CRI que eu gostar, a partir de agora ele entra no fundo 2 e respondendo projetos futuros, quer dizer, a ideia, pelo menos por enquanto, é a gente manter essa mesma estratégia. Então é crescer o fundo 2 e todas as operações que a gente passar a olhar e originar daqui para frente vão entrar na carteira do fundo 2. O que é essa estratégia que a gente aplicou no primeiro fundo e agora está começando a replicar no segundo? É o investimento em CRI pulverizado. A gente, pelos números do setor aí, o CRI pulverizado hoje é praticamente um nicho de mercado, tá? Para você ter uma ideia, no passado foram emitidos 9 bilhões de reais em CRIs no Brasil. Isso é um levantamento da Ucbar. 17% só desses 9 bilhões foram CRIs pulverizados, 83% CRI corporativo. Você vai olhar, o mercado tem mais lastro para fazer corporativo do que pulverizado? Não acredito, tá? Acho que seria o oposto até a relação. Agora, originar, estruturar e controlar um CRI pulverizado dá muito mais trabalho do que um CRI corporativo. E aí, esse trabalho, o que é muito a nossa crença aqui, é que ele se reflete nas taxas que essas operações estão pagando. Então, não estou nem falando da minha carteira aqui, mas se você pegar esses 17% de pulverizado emitidos em 2018, eles saíram ao mercado com o que era inflação, tá? Eu estou excluindo tudo que é CDI da conta só para facilitar a comparação. Mas o que era inflação foi emitido numa média ponderada em inflação mais 12, enquanto os 83% de corporativo, o que saiu estruturado ou atrelado à inflação, saiu a inflação mais 7,5. Então, quer dizer, tem um prêmio muito grande no pulverizado. A gente não acredita que esse prêmio é porque as operações necessariamente são mais arriscadas, mas porque elas são mais trabalhosas. E aí de novo, na originação, na estruturação e no monitoramento, que acho que é uma coisa que eu vou falar bastante aqui ao longo da conversa, porque é chave no nosso negócio, mas esse trabalho a mais que dá trabalhar com CRI pulverizado se reflete em taxas maiores e é isso que a Habitat se propõe a fazer, tá? Entregar esse trabalho mais apurado aí para estar entregando para os cotistas um rendimento mais elevado, com um grau de segurança que a gente acredita ser bastante adequado, tá? E, Eduardo, a gente vai avançar um pouco mais nessa temática que você está falando, né, da ideia do CRI pulverizado, mas você tocou no assunto, acho que é importante, né? A gente tem aqui um público desde o mais iniciante até o mais avançado que assiste aqui as nossas entrevistas, e aproveitando o que eu também comentei, né, nessa nova sessão das ofertas, tem muitos investidores que estão começando agora e têm muitas dúvidas, né? E até eu queria entender, por parte de um gestor,
que existe essa diferença entre o que é uma oferta para o público em geral, que a gente chama da oferta 400, né, que é regulamentada pela instrução da CVM, e tem a oferta 476, que ela é restrita, né, que a gente chama, que é para o público institucional, o investidor qualificado. Eu vejo que tem outras gestoras que também utilizam uma estratégia, então, essa é uma estratégia que vocês consideram uma estratégia ótima para concretizar um projeto de um lançamento de fundo imobiliário no mercado. Então, você inicia com uma oferta restrita, 476, né, enfim, que possivelmente tem um trabalho menor, que é uma oferta 400, você adquire o capital inicial necessário para o fundo rodar, adquire os primeiros ativos, e depois que esse fundo está organizado dessa forma, você vai ao mercado e faz uma oferta ao público em geral, uma oferta 400, então é uma estratégia ótima para lançar um fundo no mercado? Eu acredito que sim, Thiago, e assim, por todos os motivos que você elencou, tá? Então, acho que a gente, quando fez essa oferta 476, 2 anos atrás, era uma casa nova, tínhamos essa estratégia muito bem desenhada, já até implementada direto em alguns CRIs que foram investidos pelos sócios e por conhecidos dos sócios, mas quer dizer, era uma coisa numa escala menor, mas a gente já sabia onde queria chegar e já sabia o que a gente queria fazer para chegar lá, tá? Só que a gente não tinha uma coisa fundamental nessa indústria, que é o track record. Então, a gente optou por começar com um público mais restrito. A oferta 476, pela definição da lei ali, é destinada a investidor profissional, tá? Aí o que define esse investidor profissional aí são algumas coisas, mas quer dizer, é importante essa definição, que é realmente um investidor que tem mais bagagem, aí tem mais consciência de onde ele vai estar entrando, e foi um público que entendeu o que a gente queria fazer, entendeu que a gente estava pronto, estava estruturado para fazer o que a gente estava se propondo a fazer, e acreditou na gente, tá? E aí que era a última coisa que eu ia comentar na questão anterior, resultado desse primeiro fundo. Então, quer dizer, quem acreditou no nosso discurso 2 anos atrás está satisfeito hoje? Olha, o primeiro fundo aplicando essa estratégia está hoje com um retorno acumulado aí de 2 anos, já 2 anos e 2 meses, na verdade, de 230% do CDI. E aí você sabe melhor que ninguém, isso ainda é líquido de imposto de renda para a pessoa física. Então, quer dizer, esse trabalho no CRI pulverizado, na originação, na estruturação, no controle muito eficaz, tem se pagado, tem dado resultados, tá? E aí, agora, uma vez que a gente tem o track record, que a gente entregou resultado, temos uma história mais concreta para mostrar, foi agora que a gente decidiu acessar o público geral. Então, a Habitat 2 foi feita numa oferta 400, quer dizer, um negócio que a CVM controla muito mais, analisa muito mais todos os materiais. Só para ter uma ideia, hoje no Habitat 1 eu tenho mais ou menos 80 cotistas, no Habitat 2 são mais de 2.500 cotistas no total. O mesmo valor praticamente nos 2 fundos, na verdade o segundo, como a gente exerceu um lote suplementar, fomos para 240 milhões de reais contra 200 do primeiro, mas no primeiro 200 milhões em 80 cotistas, o segundo 240 milhões em 2.500, mais de 2.600 na realidade, cotistas aí que vão estar participando dessa nossa estratégia. E, Eduardo, então, eu estava perguntando aqui sobre, né, como é que é estruturada a gestora, né, então a Habitat é uma gestora nova, aí, agora nova no sentido de estar na vitrine, né, para o mercado de varejo, com o seu primeiro fundo agora, sendo lançado no mercado. Então, vocês são realmente especialistas, né, você e a sua equipe são especialistas na gestão de recebível imobiliário, ou vocês têm projetos futuros também, de repente lá na frente está estruturando fundos não só de papel, como chama no mercado, mas também fundos de tijolo? Tá? Não, de novo, hoje, que até desculpa, acabei pulando essa pergunta, tá? Mas nossa estrutura aqui basicamente são 2 diretorias, então uma diretoria de gestão, que eu sou
o gestor dos fundos, uma diretoria de risco e compliance, tocada aqui pela Camila Almeida, nossa diretora. Temos uma equipe aqui de 10 pessoas, hoje todas 100% focadas em recebíveis, tá? Então, não é uma coisa que a gente descarta fazer outro tipo de fundo no futuro, mas pelo menos para o curto e médio prazo, o foco hoje, 100% de todo mundo aqui dentro, é nessa estratégia que eu acabei de descrever de recebíveis via CRI pulverizado, tá? Então temos gente aqui para fazer originação, controle, o compliance, gestão de risco, sempre dentro dessa estratégia, aplicada aí, agora como eu comentei, tudo que é novidade, tudo que é nova operação no Fundo 2, e ainda temos aí 8 anos para fazer a gestão dos CRIs que estão no Fundo 1 também. Eduardo, você vê que isso vai ser uma tendência aí nesse mercado de fundos imobiliários, né? Você tem as grandes instituições que já tem no mercado há um tempo fundos diversos, então tem fundo de recebível, tem fundo de shopping, tem fundo de gestão ativa, tem monoativo, de vários segmentos, e aí agora você tem gestoras, como o caso de vocês, então a ideia é que a gente vai ter essas gestoras, essas grandes instituições com uma gama ampla de fundos imobiliários, e você então tem essa tendência de mercado, como vocês, ter gestoras que são realmente especializadas num único segmento? Eu acredito bastante no foco e na especialização, tá, Thiago? Por isso que hoje é meio proibido pensar em outra coisa, tá? A gente tem um longo caminho aí de entregar bons resultados através dessa estratégia que a gente virou realmente especialistas nela, tá? Então fazemos muito bem, da originação ao controle, ao monitoramento, não é realmente nossa ideia agora desviar o foco. Mais para frente, aí quer dizer, é mercado imobiliário, muito da nossa estratégia aqui de originação é rodar muito o Brasil inteiro, tá? Eu viajo praticamente toda semana, estive em Aracaju semana passada, estou indo para Taubaté amanhã para visitar um loteamento, estive aí em Floripa, na tua terra, há 2 semanas, quer dizer, é sempre rodando. E nesse sempre rodando, a gente acaba encontrando outras oportunidades que não necessariamente nos loteamentos. Então, pode ser que mais para frente a gente venha a atacar essas oportunidades, tá? Mas hoje, realmente, acho que foco e especialização são pontos importantes aqui do que a gente está comprometido a fazer com os cotistas do nosso fundo. Então, quer dizer, não, no curto e médio prazo, a gente não vai desviar esse foco aqui dentro, tá? Legal, Eduardo. Então, agora entrando especificamente nos fundos, né? Então, como você falou, você já tinha um fundo que é o Habitat 1, né? Iniciou com uma oferta 476, um público qualificado. Então, você já falou um pouco dessa estratégia, né? Que já obteve um excelente resultado. Então, o fundo, agora o Habitat 2, gostaria que você falasse, então, realmente que esse é o público que é destinado ao público em geral, né? Então ele replica essa estratégia do primeiro fundo. Como é que foi o resultado da oferta? Como é que você sentiu esse lançamento no varejo? Se tem alguma diferença específica em relação ao Habitat 1, então, gostaria que você apresentasse para a gente aí realmente esse fundo agora que acabou de ser lançado no mercado. Tá. Realmente acabou de ser lançado, tá? A gente ainda não divulgou nenhum primeiro relatório mensal desse fundo, porque a oferta acabou de se encerrar. Então, de fatos concretos aí do fundo, hoje, infelizmente, é muito limitado o que eu posso falar aqui, Thiago. Mas, dito isso, a ideia dele é replicar completamente a estratégia do primeiro fundo. Então, quem quiser aí, acessa nossos relatórios mensais do Fundo 1, direto aí no site do Clube do FII, vai enxergar o quê? Uma estratégia, como eu estou repetindo aqui, mas CRI pulverizado, com muito foco em operação estruturada, em que o incorporador é co-obrigado na dívida, eu financio um projeto e pego toda a carteira de recebíveis, estoque e
todos os ativos que tiverem lá dentro como lastro e garantia desse projeto. E a gente está com foco específico, grande, em projetos de loteamento e de multipropriedade. Por que estamos indo nesses dois setores? Porque os dois têm muito pouco acesso ao crédito bancário via SFH. Então, o sistema financeiro da habitação usa recurso da caderneta de poupança para financiar o mercado imobiliário. Os bancos basicamente pegam o dinheiro que o aplicador coloca na poupança e emprestam para compra ou para construção de moradia. Acontece que o loteamento, nem a construção, nem a compra, não estão enquadrados na lei, ali na norma do SFH. Então, o loteador bate na porta do banco e não consegue uma operação que faça sentido para ele. O comprador de lote bate na porta do banco e também não consegue crédito para financiar o lote. Então, o que acontece? Para vender, o loteador precisa financiar o cliente dele. Então, se você compra um lote, você vai comprar em 10, 15 anos de prestações aí, e quem está te financiando é o próprio incorporador, é o próprio loteador. Agora, não é o core business dele ser um financiador do cliente final. O core business dele é construir o lote e entregar. Então, esse buraco, principalmente de caixa, que quer dizer, o cara vai receber o dinheiro da venda dele em 15 anos e ele precisa entregar a obra em 2 anos. Como é que ele resolve esse descasamento? Se o banco não dá financiamento, apareceu aí uma oportunidade e a gente está entrando bastante nessa oportunidade. Tá? Então, montamos operações em que eu financio a obra ou até, em alguns casos, o cara já está com a obra pronta, mas quer recurso para fazer um outro projeto e aquela obra que está pronta precisa mais 15 anos para ele receber o dinheiro. Então, a gente antecipa esse dinheiro da carteira, passa a ter a cessão de toda aquela carteira. Então, quer dizer, você tinha um incorporador que recebia mensalmente lá o pagamento de prestação de 1.000 clientes. Depois que eu fiz a operação com ele, a prestação dos 1.000 clientes vão passar a cair na conta do patrimônio separado do CRI, quer dizer, não cai mais na conta dele. Primeira coisa, quando esse dinheiro cai lá, paga o investidor, ou seja, nos paga o fundo. Depois, se sobrar, o que sobrar de dinheiro devolve para o incorporador. Todo o estoque que ele tem no projeto vai compor a garantia também. Então, vendeu, a receita daquela venda nova igualmente vai passar a cair na conta do CRI, onde eu tenho prioridade. E, além disso, as cotas da empresa que a desenvolvedora do projeto, a SPE, que está incorporando, são alienadas para o CRI também, ou seja, também compõem a minha garantia. Então, o que a gente tem conseguido são operações com muito excesso de garantia. Isso está lá descrito via LTV, via razões de garantia de cada prestação paga no relatório do Fundo 1, como eu comentei, e com taxas atrativas. Tá? Então, indo a setores que o banco não vão e fazendo uma originação muito ativa em todo o Brasil, a gente literalmente tem operação no Amapá e no Rio Grande do Sul e em todo o meio do caminho aí entre esses dois estados. Quer dizer, indo aonde ninguém vai, a gente tem conseguido operações muito vantajosas, tanto do ponto de vista de taxa quanto do ponto de vista de garantia. Tá? E, Eduardo... A gente brinca aqui, tá? Estamos a poucas quadras da Faria Lima aqui no escritório. Pega qualquer prédio lá, se o dono quiser emitir um CRI, vai ser um prédio bem localizado, com bons inquilinos, o mercado está em alta, o juro está caindo, quer dizer, qualquer CRI de prédio na Faria Lima vai sair, CDI, talvez abaixo do CDI, mas como é isento ainda vai estar bom. Não é por esse tipo de operação que a gente quer brigar, tá? A gente quer encontrar as nossas operações, não entrar em leilão e conseguir as taxas altas aí, Fundo 1, minhas operações estão com uma média de inflação mais 12,5% ao ano. É esse tipo de retorno que a gente quer entregar com muita segurança por conta dessa estruturação bem amarrada que a gente faz. Eduardo, até para a nossa audiência entender, né, porque o fundo de tijolo, enfim, fundo de renda, né, de tijolo, ele é muito mais intuitivo. Né, o CRI já tem um nível de abstração muito maior, né, um raciocínio
termos técnicos, então, principalmente o público iniciante fica com muitas dúvidas, né? Então, a gente estava falando aqui que as gestoras vão ser especialistas, a gente está falando que vocês são focados ainda numa estratégia mais específica, quer dizer, tem outros fundos de CRI, né? Tem, inclusive, os fundos de recebíveis são uma das maiores categorias, né, dos fundos que são listados hoje, a B3. Então, vocês também estão atuando num nicho específico de recebível imobiliário, que você está falando, né, dos CRIs, você está chamando de pulverizado. Então, você falou que existe uma diferença entre CRI, que é pulverizado, do corporativo. Então, só para a nossa audiência entender exatamente, explicar de uma forma didática qual é a diferença, né, e se hoje, por exemplo, o mercado de fundos imobiliários, né, que compram recebíveis, por que então o restante está focado no mercado corporativo? Vamos lá. A grande diferença do pulverizado para o corporativo é o número de contratos que estão lastreando a operação. Tá? Então, o que você entende por pulverizado é quando tem uma pulverização desses contratos, ou seja, são muitos contratos. O que é mais comum numa operação residencial, que você tem vários pequenos compradores, cada um comprando um pequeno imóvel. Pode ser um lote, pode ser um apartamento, uma casa, o que for, tá? Mas ele não entra tanto no logístico, no shopping, no comercial, porque você não vai ter um galpão muito fracionado em que cada comprador compra um pedacinho. Você vai ter uma grande operação, um grande shopping, um grande edifício corporativo, em que você tem ou só um ou muito poucos compradores ou locatários. Tá? O que importa é ser um contrato com laço imobiliário, pode ser uma compra ou uma locação. E muitos CRIs corporativos até recentemente, quer dizer, até o lastro é uma debenture, é alguma coisa que transforma aquele CRI muito mais numa dívida corporativa do que efetivamente num certificado de recebível imobiliário, que é o que o CRI significa, né? O que você tem de diferença quando você vai do pulverizado, onde são muitos contratos, para o corporativo, onde é normalmente um contrato só? É o nível de complexidade. Então, quer dizer, a gente tem operação aqui em que são literalmente mais de 1000 contratos lastreando uma operação. O que dá mais trabalho controlar? O recebível de 1000 compradores de uma unidade imobiliária ou um pagamento mensal de um aluguel que a Ambev faz para um grande galpão logístico que ela opera? Quer dizer, é lógico que é controlar os recebíveis dos 1000 compradores. A gente estrutura a operação para... O que é a grande diferencial aqui, acho que no nosso modelo de estruturar, tá? É que nessa operação de 1000 compradores, se 500 ou 600 pagarem, eu já vou receber, tá? Quer dizer, eu aguento uma inadimplência de 40%, às vezes 50%, dependendo do papel, isso fica bem claro aí quando você olha número a número das operações. Mas eu preciso aqui mensalmente olhar, daqueles 1000, quem pagou, quem não pagou, quem pediu distrato, quem antecipou uma parcela futura, quantas novas vendas foram feitas no loteamento, o cara está distratando mais do que está vendendo mais do que distratando. É um trabalho muito mais complexo no monitoramento e também na ponta inicial, que é a estruturação. Então, acho que volta no que eu comentei no começo, mas quer dizer, o CRI corporativo é muito mais trabalhoso, tá? E sendo bem honesto, eu acho que o motivo de a gente ter a maioria dos fundos fazendo mais corporativo do que o pulverizado é esse, quer dizer, você precisa de muito menos equipe, muito menos força de originação e de monitoramento se você está controlando um pagamento de aluguel por CRI do que se você está controlando 1000 recebíveis imobiliários por CRI, tá? Agora, como dá mais trabalho, como é mais difícil, como tem menos gente fazendo, é por isso que esse tipo de operação tem taxas muito mais altas. A comparação que eu falei do ano passado é 12 mais inflação,
contra 7,5% mais inflação das emissões de 2018. Tá? E, Eduardo, então fica claro também, acho que você deu um exemplo concreto, né? Até para o investidor saber exatamente, né, o que ele está investindo, né? As taxas são bem mais elevadas, tem um prêmio, né, em relação aos fundos de CRI mais tradicionais, vamos dizer assim, né, que é o que investe normalmente no corporativo. Então, você deu exemplo. Então, claro que um CRI que está lá com um lastro, uma alocação onde tem a Ambev ali no meio, né, a Ambev tem um risco de crédito muito baixo, quer dizer, é pouco provável que vai existir um atraso, né? Ao mesmo tempo, o risco de crédito de um indivíduo lá, uma família que está pagando aquela parcela, com certeza é maior do que da Ambev, né? Mas a questão toda é o que minimiza esse risco seria esse termo que você fala, é a pulverização, quer dizer, você tem 1.000 famílias, de repente, que estão comprando os seus lotes, né? Então, mesmo que um percentual exista de inadimplência, ele não vai afetar de forma significativa o retorno para o investidor, não é? Exatamente, Thiago, e acho que é bem o que você falou, existe uma percepção do risco mais elevado na família do que na Ambev, que com certeza é realidade. Olhar o balanço de um, as contas do outro, não tem nem como comparar. Agora, eu não estou exposto diretamente às 1.000 famílias que eu comentei do exemplo. Se tivesse, estaria com algum nível de inadimplência no fundo 1 aqui todos os meses. Eu financio o incorporador, que por sua vez está financiando as 1.000 famílias. E sempre com um colateral muito grande, se comparar o valor que ele recebe das 1.000 famílias com o valor que ele tem que me pagar, é essa ordem de grandeza, tá? É metade. Então, quer dizer, cada uma das 1.000 tem um boleto lá de 1.000, esse cara recebe 100.000 por mês. A operação que eu vou montar para ele vai ter um pagamento mensal de 50.000. É claro, varia caso a caso, em algum momento pode ficar mais estressado, em outro menos, mas a ordem de grandeza é essa, tá? Se você olha no nosso relatório do primeiro fundo, para cada CRI, a gente divulga um mês, e logicamente vai fazer a mesma coisa para o fundo 2, a partir do mês que vem, a razão de garantia da PMT. O que é isso? Para cada real que ele tem que me pagar, quanto ele está recebendo das 1.000, ou seja lá quantos clientes ativos ele tem. Em 17 de 19 CRIs, esse número é maior do que 200%. Ou seja, ele está com um recebível que é mais que o dobro do que ele precisa para me pagar. E lembrando de novo, não é que ele recebe lá na conta dele e me paga. O dinheiro cai na conta do CRI, primeiro paga o fundo, depois devolve a diferença para o incorporador. Então, é claro que a família, individualmente, tem um risco de crédito maior que o da Ambev. Mas a forma que a gente tem conseguido estruturar essas operações deixa elas muito seguras, e aí eu tenho a diferença da taxa. Tá? O CRI da Ambev vai pagar 100% do CDI, só um exemplo aqui, tá? Não tô falando mal, é um tipo de operação, tem o benefício fiscal, quer dizer, é uma diversificação saudável para o investidor, mas o que a gente quer fazer é diferente do que a gente vê a maioria fazendo. Então estar numa operação que precisa ter mais trabalho para estruturar, talvez mais horas de advogado, mais pé no asfalto aí para rodar o Brasil e encontrar o tipo de incorporador que a gente acha que funciona, que toca bons projetos, e com operações bem estruturadas e bem garantidas conseguir retornos mais altos que a média. Eduardo, então na prática você está falando também, né, um aspecto importante, então, de novo, né, colocando aqui um exemplo bem concreto. Então, você de repente está aí viajando pelo Brasil, na determinada região, você encontra lá um incorporador, um loteador que desenvolveu um projeto, enfim, precisa de recursos, de repente já até vendeu boa parte daqueles lotes, né, precisa de uma antecipação. Então, se de repente ele está lá precisando de antecipar, por exemplo, 40 milhões de reais, vocês também normalmente não vão estruturar esses 40 milhões, quer dizer, eu vou somente antecipar para ele, por exemplo,
uma quantia de 20 milhões, que é esse exemplo que você falou, né, que dá uma segurança maior aí para essa estruturação, né, em termos de risco de crédito, correto? Exato. A gente tem uma grande trava no regulamento do fundo por montante que eu posso emprestar, que é o LTV. LTV é o loan to value. Então, é quanto você empresta em comparação com o tamanho da sua garantia. O LTV máximo do nosso fundo é 60%. Então, o que isso significa? De toda a garantia que vai entrar na operação, e aí o que é toda a garantia? É toda a carteira do que já está vendido e todo o estoque. Sendo que no estoque a gente aplica um desconto de 40%. Então, realmente, ele entra lá com o valor de venda forçada. A carteira, qualquer comprador ali das 1.000 famílias, tá? Qualquer um que está com mais de 2 parcelas em atraso, também vai ter um desconto de 40% em todo aquele saldo devedor. Então você, Thiago, está me devendo 50 mil do lote que você comprou, mas você não pagou a parcela dos últimos 2 meses, eu vou jogar um desconto de 40%, o teu 50 mil vai virar 30 mil, no cálculo da garantia total. Calculo aí a garantia total, o máximo que eu vou emprestar, o regulamento do fundo, é 60% desse valor. Isso me dá a segurança de, o que eu falei, ter muita sobra de garantia, tá? Não depender do pagamento de todas as famílias, mas com 60% dos compradores pagando, a gente já estaria, a operação estaria paga, tá? No pior dos casos, tá? Se eu fizer só a operação em que eu vá no limite máximo do regulamento. Se você pega o histórico do Fundo 1, a média desse LTV das operações está abaixo de 40. A gente espera replicar coisa parecida no Fundo 2, tá? 60 é um limite máximo, mas a gente, quando pega um projeto, a gente quer dar o mínimo necessário para o cara acabar a obra. Também é um ponto importante, tá? Eu nunca empresto menos do que ele precisa para terminar aquela obra. Por quê? Imagina que você tem um projeto lá para entregar que precisa de 15 milhões, eu te empresto 10. Você fala, os outros 5 eu vou ter aqui de aporte meu, que eu tenho caixa. Aí eu libero os 10, você não tem mais aqueles 5, a obra não fica pronta, todos os clientes pedem o dinheiro de volta, a operação morreu. Não acontece. Se você precisa de 15 para fazer a obra, eu vou olhar se 15 cabe no LTV de 60%, se couber, vamos em frente, vou te emprestar o 15. Vou dar o 15 na tua mão? Negativo. O 15 fica preso num fundo de obra. Você vai sacar esse dinheiro conforme a obra anda. Um engenheiro contratado por nós, mensalmente, vai lá, me liga e fala, ó, Thiago andou 1 milhão com a obra. Eu libero 1 milhão daqueles 15 que a gente combinou. Thiago quebrou no meio do caminho, não consegue mais fazer a obra. Os 14 milhões que sobram estão lá separadinhos, a receita está toda caindo na conta do CRI, a SPE está alienada, eu vou atrás de um outro construtor, vou liberar os 14 milhões conforme a obra anda, a obra vai ficar pronta, os recebíveis vão continuar caindo e a operação vai ser paga. Então, quer dizer, tudo que pode dar errado, a gente pensa muito nisso e estrutura a operação desde o D0 pensando isso, tá? Outro exemplo, a gente acessa mensalmente os sistemas de gestão do incorporador e as contas correntes da operação. Então, quer dizer, daqueles 1.000 clientes que eu falei que compraram lote e que só com o pagamento de 500 a minha parcela já é paga, eu sei de cada um dos 1.000 quem pagou na data, quem estava com a parcela atrasada e quitou o atraso, quem estava pagando e parou de pagar, quem antecipou uma parcela do futuro. Antecipar uma parcela do futuro é bom, só que agora no futuro eu não vou ter mais a parcela daquele cara. Então o que a gente faz quando isso acontece? Faz um pré-pagamento do CRI, paga um pouco mais do que estaria em contrato pagar. Por quê? Porque eu estava contando com o recebível no futuro que não tem mais, o cara veio e pré-pagou. Então, esse monitoramento próximo, o que está incluído nisso? Visitar os projetos periodicamente.
Então, eu viajo muito, não é só para procurar projeto novo, é para saber como estão os antigos. Quer dizer, o stand de venda do cara tá bonito, ele tá com folheto lá, ele tá com corretor trabalhando, ele tá dando boa manutenção pro projeto. Como são operações que a gente faz aqui de 10 anos, às vezes, não dá para descuidar e a gente não descuida, tá? A gente fica muito em cima, controla muito. A gente entra na operação com uma cabeça muito mais de sócio do que de credor. Somos credores, o CRI é uma dívida, o cara tem a obrigação de pagar, eu tenho as garantias, eu tenho a preferência nos recebimentos, mas a gente trata as operações como se a gente fosse sócio e tudo que a gente faz é pelo sucesso das operações, tá? Então, quer dizer, o incorporador vai estar sempre alinhado, vai estar sempre no mesmo barco que a gente. E, Eduardo, então, o processo de análise, né, de prospecção, então você falou, você está correndo aí o Brasil, né, procurando oportunidades, depois que vocês têm ativos-alvo com determinadas características, né, então, normalmente você falou loteamentos residenciais com essa característica, né, de virar um CRI pulverizado. Inclusive, você também escreveu um artigo bem interessante para o nosso blog aqui, então, quem quiser saber mais detalhes, além dessa entrevista, também pode acessar o artigo do Eduardo lá no nosso blog, né? Mas, de qualquer forma, né, Eduardo, então, depois que você fez a prospecção inicial, como é que é o resto do processo? Quer dizer, você já colocou, em forma de exemplos, esse processo de análise, mas ele cai dentro da instituição, aí, da gestora, quer dizer, existe uma área, né, um comitê de investimentos, existe esse enquadramento dentro do regulamento, enfim, como é que se dá esse processo depois dentro da instituição? Tá, então, só indo o processo como um todo, então, quer dizer, a primeira análise, ainda na fase de prospecção, o principal é entender o projeto, tá? Então, quer dizer, aquela incorporação é bacana, o projeto faz sentido para a localização, ele está no preço certo, ele está sendo vendido com boas ferramentas, é um stand de venda, é um folheto, é uma estratégia. E até uma premissa, acho que não comentei, mas a gente só entra em projeto que já está lançado e vendido, tá? Precisa ter carteira. Então, qualquer projeto que eu for olhar, vai ter um histórico de vendas, um histórico de distrato e um histórico de recebimentos. A gente olha muito em detalhe para isso também, quer dizer, o cara vende bem, mas distrata tudo, porque não está entregando, por algum motivo, vamos entender como vende e como depois a carteira se comporta, tá? Terceiro, a obra. O cara já começou? Sim. Vamos olhar a qualidade da execução. Ainda não começou? Precisa ter, no mínimo, projetos executivos muito bem detalhados. Fazendo sentido, e aí tamanho de operação, fazendo sentido para nós e para o incorporador, a gente entra numa fase de due diligence que é muito detalhada, tá? Então, tudo que eu olhei na prospecção vai ser reolhado e agora com olhos de... Então, quer dizer, a obra, vai um engenheiro, aquele mesmo que eu falei contratado no monitoramento, vai me falar se o saldo de obra está correto, se o prazo para terminar a obra está correto, se a qualidade da execução é aceitável. Eu falei que olho para o comportamento da carteira. No momento da due diligence, a gente coloca uma empresa de Xerxia para olhar cada um dos contratos de compra e venda. Então, sempre voltando naquele meu exemplo, 1000 famílias, essa empresa contratada vai ler 1000 contratos. E me manda um relatório aqui falando, puta, tem contrato que o cara publicou todas as páginas e não assinou a última. Claramente ele esqueceu. Aquele contrato não vale, vai ser desconsiderado da garantia, ou eu falo para o incorporador e resolver e me trazer assinado. E vai olhar para o histórico de recebíveis dos 1000 compradores. Então, o que pode acontecer? O incorporador me manda uma planilha Excel, fala, ó, aqui, os 1000 estão adimplentes. Está aqui a baixa de todas as parcelas, eu sempre recebo em dia de todo mundo. A gente vai checar se é verdade, entendeu? Então me dá aqui um acesso de consulta para a tua conta bancária, a gente entra na conta e vê no extrato cada uma das parcelas que cada uma das 1000 famílias pagou ou não pagou. Isso para saber com quem daqueles 1000 eu posso contar para o futuro. Quer dizer, o cara que não está pagando
muito provavelmente vai continuar não pagando. Então, quando eu for saber se na conta dele cai 100 mil ou cai 70 mil, para saber se eu posso emprestar um valor que ele vai ter que me pagar 50 ou 35, todas essas informações são muito relevantes, tá? Uma vez que a gente tem todas elas consolidadas, e aí a última é o do direito jurídico, então quer dizer, um advogado vai puxar todo o histórico de idoneidade do incorporador, vai olhar para todas as licenças do projeto, aprovações, etc. Lembrando, de novo, a gente só entra em projeto que já está aprovado, mas a gente confere todos os documentos que foram manejados ali na fase de aprovação. Consolido tudo isso, e aí sim a gente prepara um memorando de investimento aqui dentro e discute ele num comitê interno da gestora. Uma vez aprovado, a gente informa o incorporador, a companhia securitizadora, o CRI precisa sempre de uma securitizadora por trás, e aí, cumpridas as condições precedentes, que é outro ponto chato nesse tipo de operação, porque cada alienação fiduciária tem que ser registrada no cartório, precisa voltar do cartório com o registro, cada documento nos CDTs, na cidade do cara, na cidade da securitizadora, se tem mais de um projeto, é o registro em mais de um município. Quer dizer, é um negócio trabalhoso, mas do qual a gente não abre mão, tá? Então, assim como no monitoramento, muito mais trabalho controlar as 1.000 famílias se pagaram ou não do que controlar se a Ambev está pagando o aluguel, para estruturar a operação também é muito mais trabalhoso, tá? Você me corta aí se eu estiver sendo repetitivo, Thiago, mas é isso, é muito trabalho, muito granular esse trabalho, muito detalhado para a gente conseguir ter operações saudáveis com essas taxas mais altas que a gente tem conseguido, tá? Mas é meio essa a nossa razão de existir, quer dizer, é fazer diferente, é entregar algo que a gente não vê aí muita gente no mercado se dispondo a entregar, tá? Então, Eduardo, todo o processo de prospecção, gestão, diligência, quer dizer, depois o dia a dia, então, na verdade, é uma verdadeira engenharia jurídica e financeira, como você falou, nesse caso, né, o foco de vocês são CRIs pulverizados, principalmente residencial, nesse exemplo que está falando aqui de loteamentos, isso gera um trabalho, então, existe uma equipe, então, necessariamente multidisciplinar, então vocês também trabalham com empresas em paralelo, quer dizer, consultores, empresas, outros prestadores de serviços, quer dizer, isso também, de certa forma, justifica uma taxa de administração maior, uma taxa de performance, que também são bem recorrente, né, alguns investidores estarem colocando lá, tipo, mas esse fundo aqui cobra uma taxa de administração maior, ou está cobrando uma taxa de performance, então eu gostaria de entender também se todo esse trabalho ele também está incluído dentro dos custos do fundo. Não, a gente realmente ouviu bastante essa ponderação durante o roadshow agora do fundo, tá? É um fundo com as taxas mais altas aí que a média do mercado, mas o que a gente tentou passar para todo mundo e de novo, vou estar repetindo aqui, é isso, são operações onde não se compara o nível de trabalho e, portanto, o nível de custo, porque são necessariamente, proporcionalmente ao tamanho do fundo, equipes maiores, que a gente sempre vai ter que ter, e esses terceirizados também, tá? Então, obrigatoriamente, eu sempre vou estar amparado aqui por um escritório de advocacia, por uma firma de engenharia e por uma servicer financeira, tá? Que é a que faz esse trabalho de monitorar, tanto na due diligence quanto depois no acompanhamento, todo o histórico de recebíveis e a revisão dos contratos individuais desse meu lastro pulverizado. Mas nem entrando no trabalho dos terceirizados, quer dizer, o nosso trabalho aqui dentro, e não é querer vender o peixe, é porque a gente está trabalhando outro produto, tá? Qualquer um que for trabalhar CRI pulverizado vai ter mais trabalho, vai precisar de mais braço do que quem for trabalhar CRI corporativo. É inerente do negócio,
não tem como ser diferente, tá? Se você conhecer alguém aí que quer fazer CRI pulverizado com menos trabalho, a minha recomendação é fique longe, tá? Porque é um tipo de operação que, sem esse trabalho intensivo no controle, posto que teve uma boa estruturação, não tem como entregar a saúde das operações, tá? Quer dizer, voltando no nosso exemplo lá, 1.000 famílias, se você deixar para olhar uma vez por ano como é que está o fluxo de pagamento, o que vendeu, o que não vendeu, quem antecipou, vai ser tarde demais para você tomar decisões que a gente consegue aqui tomar rapidamente, porque a gente olha isso praticamente online. Tá? Até em conversas com analistas, sempre é essa questão, né? Às vezes, eu só comentar as inovações que podem acontecer no nosso mercado de fundo imobiliário. Eu estava comentando, você acha que em algum momento vai ter, por exemplo, fundos de varejo, né? A BR Bravo agora transformou um fundo, né, na ideia de transformar de varejo, você pegar imóveis em vários locais do Brasil, de repente poderia alocar para, por exemplo, para farmácia, né, por exemplo, né, que é bastante comum em qualquer capital ou mesmo outras cidades de médio porte, mas existiria todo esse trabalho que você está falando, né, de ter um gestor, uma equipe que teria que estar visitando esses imóveis, prospectando. Quer dizer, tem todos esses custos, né, de ter uma equipe maior e deslocamentos e controles num país que é grande, né, território grande, e que, de repente, as taxas que foram cobradas no mercado poderiam inviabilizar, né? Mas, de qualquer forma, acho que esse projeto que vocês montaram, o retorno que vocês estão entregando, né, já tem esse histórico do primeiro fundo, acho que essa conta fecha, acho que essa que é a avaliação que o investidor deve fazer, né? Não olhar, tentando comparar, por exemplo, o que vocês cobram de taxa de administração com outro fundo imobiliário, por exemplo, um monoativo que é proprietário lá de uma laje corporativa aí na região, aí, por exemplo, central aí de São Paulo, né? Exatamente, Tiago. Acho que não dá para achar que todo fundo imobiliário é a mesma coisa, e que, portanto, todos deveriam ter o mesmo custo. Tá? O tijolo é diferente do papel, dentro do papel, o pulverizado é diferente do corporativo. E acho que você tocou num ponto super importante que eu acredito muito. Tá? Acho que a indústria de fundo imobiliário no Brasil está dando os primeiros passos, tem muito espaço para crescer, e vai chegar uma hora que esse crescimento vai ter que ser as coisas um pouco menos óbvias. Então, quer dizer, daqui a pouco não tem prédio na Faria Lima lá para ter o prédio inteiro ou alguns prédios dentro de um FII. Você vai ter que procurar pequenos varejos espalhados pelo Brasil. Agora, você vai comparar um fundo, vamos pegar o Faria Lima 4440 aqui, o VBI, excelente ativo, excelente gestão, mas é a gestão de meia dúzia de aluguéis em um prédio na Faria Lima. Como é que você vai comparar com um fundo que daqui a pouco vai ter 200 farmácias espalhadas por todos os cantos do Brasil? Agora, o cara da 200 farmácias vai ter que fazer um trabalho de comprar mais barato e alugar melhor e entregar um yield maior, porque também se ele cobrar mais caro e tiver um cap rate bruto ali idêntico ao da Faria Lima, não vai fazer sentido. Igual se eu fosse para o Amapá emprestar dinheiro a 102% do CDI, não ia fazer sentido, mas os gestores que se dispuserem a ir atrás de operações, de novo, menos disputadas, conseguindo retornos maiores com segurança, vão ter mais trabalho, vão ter que cobrar um pouco mais caro na taxa de gestão, mas o cotista é isso, tem que olhar para a última linha lá e ver se pagar aquilo está fazendo sentido. Exatamente, acho que agora você complementou o que eu havia comentado, ficou bem clara essa avaliação aí que o investidor tem que fazer em relação a esse ponto das taxas de administração, performance e tudo mais. E, Eduardo, tem uma pergunta que é bem recorrente, né, principalmente no fórum aqui do curso, né, o pessoal começa a olhar, eu quero ter um fundo de recebível imobiliário na minha carteira, né, todo mundo quer ter uma diversificação, é importante ter um fundo
de papel dentro da carteira. E aí sempre pergunta, o que é melhor? Eu vou comprar um fundo que tem mais CRIs indexadas, IPCA, ou IGPM, ou CDI? Quer dizer, existe algum momento ideal para entrar em cada um desses? Eu sempre digo que é uma resposta difícil, né? Porque os índices de inflação têm características diferentes. Então, o que você poderia responder para esse pessoal está começando nessa pergunta do indexador aí? Eu iria na resposta fácil aqui, que sempre o melhor é a diversificação, tá? Então, é o que você falou, vai ter momentos que vai ser melhor estar exposto a CDI, outros que vai ser melhor estar exposto à inflação. O que eu acho e aí só entrando na nossa estratégia aqui, tá? Nós estamos sempre atrelados à inflação, porque o mercado imobiliário de verdade ali na ponta, quer dizer, quem aluga um imóvel ou quem compra um imóvel vai ter sempre o seu contrato atrelado à inflação. Quem já se financiou no banco, quem já alugou um imóvel sabe disso. O teu aluguel corrige GPM, o teu financiamento pode ser GPM, PCA, TR, se é via SFH, talvez deixe de existir aí, tem se falado, mas sempre inflação. Como o comprador no mercado imobiliário está sempre na inflação, a gente não pode correr o risco de descasar. Então, eu financiar o cara CDI e esse cara está financiando o cliente dele a inflação. O CDI dispara, a inflação cai, esse cara vai ter um descasamento aí, pode até quebrar. Então, eu sempre dou crédito no mesmo índice que ele financia o cliente, e esse índice é sempre IPCA ou IGPM. Tá? Então, os fundos da Habitat e provavelmente a maioria dos CRIs pulverizados vão estar sempre na inflação. Não que seja melhor ou pior, mas é a característica desse mercado. Um ponto aí para defender a inflação é, quer dizer, olhando o longo prazo, é sempre uma certeza ali de valor do teu dinheiro protegido. Então, quer dizer, se tiver momentos de CDI muito baixo e inflação alta, você está no CDI, você pode ter um retorno aí pífio comparado, um retorno real pífio, né? Quer dizer, se subtrair a inflação, que vai pegar a tua cesta de consumos, quer dizer, o teu aluguel vai aumentar pela inflação, o teu almoço, a tua viagem e tudo que você gasta é corrigido pela inflação e não pelo CDI. Então, estar atrelado à inflação tem a vantagem que o CDI não tem de proteger a tua cesta de consumos. Dito isso, em alguns momentos no CDI você vai estar mais que protegido, você vai estar ganhando mais. Por isso a importância de diversificar. Mas quem investir com a gente aqui vai estar sempre na inflação e eu acho que ela tem essa vantagem. Tá? Então, Eduardo, ele está chegando aqui na parte final, né, da nossa entrevista. Pelo menos acho que conseguimos chegar aqui no objetivo principal. Acho que agora todo mundo vai conhecer bem, né, o que é o fundo Habitat 2, principalmente, que está agora no mercado, né, para o público em geral. Acho que todo mundo também vai conseguir aprender o que é essa estratégia específica diferenciada, né, que é baseada em CRI pulverizado. Enfim, acho que você fez uma boa análise, explicação, né, sobre esse tema. E, então, para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse, então, as tuas considerações finais. Tá bom, Thiago, eu acho que assim, eu vou usar esse tempo aí principalmente para parabenizar vocês aí pelo trabalho todo no Clube do FII. Eu comentei aí, estou há 3 anos nesse mercado, mas sou um investidor de fundo imobiliário há bem mais tempo que isso. E desde o nascimento aí do Clube do FII, eu sou um cliente e acho super importante esses trabalhos que vocês fazem, tanto na qualidade da informação, acessível, fácil, tanto para o investidor sofisticado, que quer ter as respostas rápidas ali para tudo que está dentro de um determinado fundo, quanto para o investidor mais iniciante, que quer conhecer o mercado, que quer saber do que se trata. Quer dizer, eu já falei aqui que acredito que esse mercado está começando a dar os primeiros passos, tem muito para crescer. Agora, para crescer, ele precisa trazer para dentro o investidor pessoa física, precisa conscientizar
o público em geral aí dos benefícios, dos riscos, claro, mas da importância de ter o imóvel numa alocação de carteira, e pela forma que o fundo imobiliário existe hoje no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que ele é uma opção melhor do que ter um imóvel físico, tá? E aí, o trabalho de vocês é fundamental para isso. E segundo, agradecer o espaço que você está nos abrindo, tá? Então, tanto no blog, quanto aqui nessa entrevista, quer dizer, de novo, a Habitat trabalha num nicho que é o CRI pulverizado. Acho que é um nicho também porque ele ainda é pouco compreendido e pouco trabalhado, tá? Porque se você for olhar o tamanho do mercado, existe muito mais lastro disponível, ou seja, muito mais ativo para se fazer CRI pulverizado do que CRI corporativo. Mas mesmo assim ele ainda é minoria, porque ele é pouco compreendido aí, ele é percebido como mais arriscado. Então a gente tem espaço para falar sobre isso, e eu estendo o convite que você fez aí de ler o artigo que eu escrevi aí no blog, onde eu tento explicar um pouco o que eu tentei explicar aqui, tá? Mas de por que é importante esse trabalho, e com uma vez ele feito, o ativo CRI pulverizado é super interessante. Sem o espaço que vocês estão nos dando aí, a gente teria mais dificuldade de disseminar essa ideia, tá? Então, mais uma vez aí, parabéns e obrigado por todo o trabalho de vocês. Legal, Eduardo. Então, a gente também agradece aí a tua participação, né? Então, espera a gente se encontrar logo mais aí no evento GRI, espero que você faça uma excelente palestra lá, e espero também, mais à frente, a gente possa, de repente, voltar a conversar aqui no nosso programa. Então, um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Com certeza. Sempre que nos convidar, vamos estar aqui. Obrigado, Thiago. Um abraço. Valeu. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo programa.